Boa noite, bem-vindos. Este é o Especial Informação, numa noite onde recebemos Sandrângela Fortes. Ela é cientista política, é pesquisadora do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, IESE. A razão da sua presença aqui nos nossos estúdios tem que ver com o lançamento dos resultados da pesquisa sobre coesão social no norte de Moçambique, mas especificamente em Cabo Delgado, Niassa e Nampula. Boa noite, Sandrângela, e bem-vinda aqui ao Especial Informação. Muito obrigada, boa noite, Isaac. Muito obrigada, boa noite aos telespectadores. Vamos a isso. Então, aí, os resultados serão apresentados já dia 30 deste junho, que é amanhã. O que é que leva o IESE a desenvolver esta pesquisa que acaba-nos trazendo estes resultados sobre a coesão, a situação da coesão social no norte de Moçambique? Muito obrigada. O IESE já está a trabalhar em matérias de coesão social desde 2021, com o financiamento da Embaixada da Suíça, que desenvolveu esta pesquisa denominada Barômetro de Coesão Social, que visa medir aquilo que é as relações, primeiro, entre os cidadãos e o Estado, por um lado, e, por outro lado, entre os cidadãos. Portanto, em 2022, nós fomos a Cabo Delgado, fomos a Niassa e fomos também a Nampula e fizemos lá a pesquisa em 6 distritos no total. Depois, em 2024, fizemos também em 6 distritos, nas 3 províncias, e no ano passado, mais recentemente, voltamos também para fazer em 7 distritos. Portanto, o barômetro de coesão social é uma pesquisa que combina 2 componentes, a componente quantitativa e a componente qualitativa. Na componente quantitativa, nós temos uma amostra significativa, representativa, de 630 cidadãos, e nós fazemos este inquérito em toda a extensão do distrito. Ou seja, nós vamos a toda a área territorial do distrito e fazemos o inquérito. Mas também temos a parte qualitativa, que são as entrevistas, que é a observação e que é também aquilo que nós chamamos de discussão em grupos focais com atores chaves que percebem e têm vivido matérias sobre coesão social. Barômetro, medição. Exato. O que é que encontraram efetivamente naquilo que são no campo das relações entre os cidadãos de Cabo Delgado, Niassa e Nampula? Se quiser fazer destrinça em termos do que acontece em Nampula, acontece em Cabo Delgado e Niassa, pode fazê-lo. Mas a grande questão é esta: o que é que encontraram no campo das relações entre os cidadãos e o Estado e os cidadãos entre cidadãos também? Certo. Se calhar referir que, de uma forma generalizada, a percepção, porque este barômetro é mesmo para medir a percepção dos cidadãos. Então, de uma forma generalizada, a percepção dos cidadãos em relação àquilo que é a relação, passo a repetição, entre os cidadãos e as instituições do governo é geralmente fraca. Apenas quando se trata de secretários de bairro, líderes religiosos, é que nós temos denotado, temos visualizado um número acima da média em relação ao nível de confiança. Ou seja, os cidadãos confiam mais nas estruturas locais, exatamente, contrariamente àquilo que seria a estrutura do Estado. Exatamente, sim. E uma outra coisa que é importante referir, Isaac, é que para além de fazermos a pesquisa nestes moldes, o barômetro também tem a componente de voltar a estes lugares para ver como é que estes indicadores foram evoluindo ao longo do tempo. Um caso concreto é o distrito de Quamba. Nós estivemos em 2022, sim, em Niassa. Nós estivemos em 2022 e em 2024 voltamos para fazer aquilo que nós chamamos de segunda ronda. E verificamos, no caso específico de Quamba, que alguns serviços tiveram um ligeiro decréscimo naquilo que é confiança.
se em 2022, para o setor da educação, saúde e água, a confiança estava acima mais ou menos de 50%, em 2024 essas percentagens reduziram e reduziram significativamente. Quando falamos de confiança, seria exatamente, falamos confiar nos serviços de saúde, confiar nos serviços de educação, ação social. Explique-nos um pouco, a confiança em quê, efetivamente? Na qualidade do serviço prestado pelos profissionais de saúde, na qualidade do serviço prestado pelos profissionais do setor de educação, os professores? Sim. O que, em concreto, Bom, como eu avancei antes, nós temos duas componentes. Temos o inquérito e temos também a parte qualitativa. Sim. O inquérito é limitado, como pode imaginar, mas é na parte qualitativa que nós, muitas das vezes, aprofundamos os assuntos. Então, é na parte qualitativa que é possível perceber e captar os vários níveis de confiança e as várias linhas. Como esteve aqui a dizer, tratamos também sobre a prestação de serviços, no sentido de desempenho destas instituições, qualidade destas instituições, mas também existência ou inexistência dessas instituições. Então, a presença do Estado, efetivamente. A presença destes serviços em certos locais. Porque, como eu disse antes, nós fazemos o trabalho em todo o distrito, em todas as áreas. Sim. Exatamente. Nós chegamos até... Onde haja gente, exatamente. Vocês vão para lá. Nós chegamos até as áreas mais afastadas dos centros urbanos e pode imaginar que nesses locais existe alguma precariedade em alguns serviços. Então, isso também é discutido, é debatido e aprofundado na parte qualitativa, com as entrevistas, com as discussões em grupos focais e também com a observação, que é possível nós chegarmos ao local e ver o que é que de fato existe ou não. Isto é, no cômputo geral, para as 3 províncias. Sim. A questão, deixa-me entrar também para este âmbito, as zonas de conflito, por exemplo, qual é a percepção que existe do cidadão? É óbvio que, vamos supor, as zonas onde o terrorismo esteja em alta, as instituições não estejam lá também. Sim. Um fato muito curioso é que falamos aqui sobre a confiança primeiro, cidadãos e Estado, sim, mas também temos o outro nível de confiança, que é a confiança nos outros. Sim. Então, na confiança nos outros, nós perguntamos sobre a confiança nos vizinhos, nos desconhecidos, nos deslocados, etc, etc. Então, nas zonas de conflito, nós trabalhamos em 2022 em Montepuez e Chiuri. Era suposto voltar em 2024, mas não foi possível por razões de segurança. Mas em 2022, os níveis de confiança nos deslocados era bastante reduzida. Ou seja, do cidadão, exatamente, os locais para exatamente, com os deslocados internos, sim, que foram para encontrar em busca de abrigo noutros sim, pontos. Amanhã, na conferência, nós vamos ter a apresentação também sobre as relações entre os deslocados, os locais e também como é que o Estado ou o governo tem se mostrado, posso dizer, o mediador destas relações. Vamos ter também uma apresentação que vai, no concernente, falar, uma curiosidade também esta já, isso. No concernente entre a relação entre os cidadãos e as forças de defesa e segurança que estão no terreno. Qual sim, é que é a percepção? Há um alto sentido de desconfiança em relação às forças de defesa e segurança. Sim, em que sentido, efetivamente? Bom, relatos indicam que muitas das vezes não oferecem segurança que deveriam. Muitas das vezes as pessoas não se sentem protegidas, posso assim dizer, e que algumas vezes preferem até estar por conta da força local. Sim. Então, são relatos que vão surgindo e que trazem esse cenário do que existe de fato no terreno. São 2 forças que nós temos lá. Temos a força local, sim. Temos, são 3 na verdade, a força local, depois temos as forças nossas, depois as forças ruandesas. Sim. O que é que vocês sabem
do que tem sido a relação entre as comunidades e estas três forças, sobretudo estas duas forças oficiais, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique e as forças ruandesas. Bom, esta vou deixar para amanhã, para termos, sim, para termos mais com clareza a profundidade, mas no geral as forças oficiais do governo de Moçambique, elas detêm um nível baixo de confiança em relação às comunidades. Sim. Agora, a força local, os guerrilheiros locais, aqueles que se unem da comunidade, que são ali da comunidade, estes sim têm tido um nível mais elevado de confiança em relação às comunidades, aos cidadãos. Falando de comunidades, este fenómeno do terrorismo é um fenómeno um pouco difícil de compreender também. Nunca se sabe, os relatos que nos vêm de Cabo Delgado, nunca se sabe de onde vêm estes jovens que acabam engrossando as fileiras dos insurgentes. Depois vem aí a questão da desconfiança entre vizinhos. Sim. Falou da questão de desconhecidos e vizinhos. Sim. O que é que vocês encontraram efetivamente nesta relação? Sobre a relação entre os vizinhos? Há muita gente que não é daqueles locais. Sim. Bom, o que se pode dizer é que, no geral, eu vou falar sempre no geral porque estamos a falar aqui de resultados de 3 províncias, né? Distritos também diferentes. No geral, o que se pode dizer é que os vizinhos, os desconhecidos, os vientes, porque nós também temos uma pergunta sobre os vientes, e os deslocados, eles têm percentagens baixas. Entre as percentagens altas, nós encontramos os familiares, encontramos líderes religiosos, como eu já tinha avançado, pessoas que estão mais próximas da comunidade ou daquele cidadão. As pessoas com as quais o cidadão sente-se mais à vontade, está num ciclo mais fechado. Claramente que este ponto sobre a confiança nos outros, ela varia de província para província. Em distritos é mais crítica em Cabo Delgado. Exatamente, em distritos da província de Cabo Delgado é mais crítica comparativamente aos distritos da província do Niassa, por exemplo. Então, verifica-se que sim, as pessoas têm tido uma espécie de alerta em relação aos outros que vêm de fora, que não pertencem de fato àquela comunidade mais fechada. E há como corrigir isto. Esta conferência que vocês vão realizar esta terça-feira 30 busca, entre outros, o resultado desses estudos, do conjunto de inquéritos realizados nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula, com apoio da Embaixada para consolidar lições aprendidas, reforçar parcerias estabelecidas e dialogar com o governo, parceiros de cooperação, organizações da sociedade civil. A ideia aqui é capitalizar os resultados alcançados de forma a desenvolver políticas públicas que contribuam para a transformação social. Exato. No final do dia, este é o objetivo. Sim, o objetivo é colocar diferentes atores a discutir este assunto de coesão social no norte de Moçambique e depois, conjuntamente, vermos como é que, através dos dados ou através destes resultados que são reflexo daquilo que é a percepção destes cidadãos, como é que nós, enquanto moçambicanos, enquanto sociedade civil, academia, governo, podemos pensar em políticas que sejam mais inclusivas para os moçambicanos. Os principais desafios na coleta destes dados no terreno, quais é que têm sido para vocês como pesquisadores? Bom, os principais desafios estão também ligados... Também o cidadão olha com desconfiança quando vocês chegam lá. Sim. Mas os principais desafios estão ligados a vias de acesso, às distâncias. Como eu disse, nós fazemos no raio de todo o distrito e pode imaginar que existem locais que são mesmo muito distantes e as vias de acesso são precárias. Portanto, estes dois são um dos maiores desafios, as vias de acesso e também as distâncias. Bom, a questão ligada à desconfiança dos próprios cidadãos, dos inquiridos, no caso, existe, mas nós fazemos um treinamento com estudantes locais que têm domínio da língua local, então isso facilita e aproxima um pouco mais o inquirido
de nós próprios como inquiridores ou pesquisadores, etc, etc. Então, garante um pouco mais de aproximação e facilita bastante no processo de recolha de dados. Falando de facilidades, Sim. a vossa inserção no terreno. Sim. Eu estou a olhar para uma província como Cabo Delgado, por exemplo, que tem Sim. estas situações peculiares, por causa da segurança, não se chega lá e decide-se entrevistar as pessoas ao desbarato. Sim. Nós temos um procedimento todo interno que Sim. passa por pedido de autorização ao governo, claramente. No caso de Cabo Delgado que citou, fazemos um pedido formal às estruturas da província e depois das estruturas da província a gente vai para os governos do distrito, depois dos governos do distrito, aos postos administrativos, localidades, etc, etc. Essa é uma parte muito importante porque visa também envolver um pouco o governo, trazer o governo para este exercício, para eles também perceberem a importância que esta pesquisa tem para eles próprios, enquanto governo. Então, e a abertura da parte do sim. Temos tido abertura, porque até uma das componentes que nós temos é aquilo que nós chamamos de devolução. Estes dados são depois devolvidos ao próprio distrito num workshop de engajamento em que nós fazemos a apresentação e agora, por exemplo, estivemos em Quamba há 2 semanas atrás e estivemos lá num workshop com o governo do distrito, que era para ver como é que, com estes dados, nós poderíamos apoiar no processo de planificação e orçamentação distrital. Sim. A questão, os militares, o tratamento, a relação com os militares, as forças de segurança, nem é de todo, sabemos todos nós, sobretudo em zonas de conflito, não é de todo fácil. Como é que tem sido para vocês trabalhar nestas situações em que há perguntas que são feitas? Os militares, quem são vocês? O que é que cá vêm fazer? De onde vêm? Bom, não tive experiência de trabalhar em Cabo Delgado, especificamente. Os seus colegas, estive em Nampula e Niassa, mas surge aquela tensão, surge aquele desconforto. Mas, como eu disse, por exemplo, Montepo e Jixuri, nós não voltamos para a segunda ronda. Sim. Justamente porque... Razões de segurança. Exatamente, existia essa questão ligada à segurança. Os 2 distritos tinham sofrido ataques, então nós não voltamos para lá. Fomos a Pemba e fomos a Balama. E por coincidência, um pouco depois de sairmos do terreno de Balama, acho que 1 semana mais ou menos, tiveram lá ataques. As minhas colegas foram lá e sentiram que poderia ter sido durante o trabalho, mas graças a Deus não foi. Não aconteceu. Sim. E ainda bem. E vamos então fazer o nosso intervalo neste especial em informação, onde recebemos Rosângela Fortes, Sandrângela, assim é que é, Sandrângela Fortes. Ela é cientista política e pesquisadora do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, IES, que vai apresentar amanhã os resultados de uma pesquisa sobre coesão social no norte de Moçambique. Cabo Delgado, Niassa e Nampula são então as regiões de estudo aqui desta pesquisa. Isto será feito numa conferência denominada Conferência de Coesão Social no norte de Moçambique, reflexões para políticas de inclusão. Evento a ter lugar aqui em Maputo. Mantenha-se desse lado, até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique.
nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Boa noite, estamos de volta já na segunda parte do Especial Informação, numa noite onde recebemos Sandrângela Fortes, pesquisadora do IES, o Instituto de Estudos Sociais e Económicos. Ela também é cientista política, esteve, a par de outros colegas, a dirigir uma pesquisa que visava buscar resultados sobre a coesão social no norte de Moçambique, Cabo Delgado, Niassa e Nampula. A conferência é já esta terça-feira, 30. Quem são as pessoas que vão participar desta conferência? Fala-nos um pouco do evento em si, a mecânica deste evento. Bom, a conferência, deixa-me dizer que esta é a quarta conferência de coesão social. As três primeiras foram realizadas em Cabo Delgado, Nampula e Niassa. Então esta é a quarta e vai ser realizada aqui em Maputo. O que é que se pode fazer, como se pode avaliar da última para esta? Bom, que mudanças operadas que possam ser partilhadas neste momento, neste programa? Sim, mudanças. Bom, importa dizer que foi uma conferência em que pôde contar com membros do governo, dos distritos em que nós estivemos a trabalhar e das três províncias, obviamente. E repete-se nesta edição também? Nesta edição nós vamos contar apenas com atores daqui de Maputo, desculpa. Vamos contar com o governo central, vamos contar com organizações não governamentais. Esta é uma conferência já de alto nível. Sim. As outras foram mais localizadas. Exatamente, foram localizadas e discutiram assuntos ligados também ao que nós vamos discutir amanhã, mas num fórum mesmo mais fechado. Sim, nos distritos, com os governos distritais, com associações locais. Por exemplo, a última foi em Lixinga, nós tivemos lá um conjunto de associações que lidam e trabalham em matérias de coesão social na província, que estão baseadas em Lixinga, outras em Quamba, Nampula e também Pemba. Portanto, nesta nós vamos trabalhar com organizações não governamentais, vamos contar, com parceiros de cooperação, acadêmicos e sociedade civil. Então, vai ser uma discussão que vai tentar criar sinergias e experiências sobre como é que estes atores, que estão localizados em diferentes esferas, têm olhado para essas dinâmicas de coesão social no Norte. A palavra de coesão rima com exclusão, a não participação das províncias de forma matéria de estudo, não reduz aquilo que seria a relevância do próprio evento. Vais falar de Cabo Delgado, de Niassa e Nampula, mas não tens estas províncias neste evento? Teremos sim, porque, como sabe, temos as instituições que estão a nível central e que depois vão a nível mais local. Por exemplo, teremos a apresentação da WeEffect, que é uma organização que tem trabalhado em matérias de coesão social na província do Niassa. Então, vai trazer a experiência daquilo que é o trabalho terra a terra, o que é que eles têm para enquanto instituição, para partilhar conosco sobre coesão social. Sim. E o que é que se espera, efetivamente? Que resultados vocês almejam? Bom, nós esperamos que seja um espaço de reflexão, um espaço de troca de experiências e que possamos discutir também coisas concretas para influenciar as políticas
públicas do nosso país, que depois, posteriormente, vão mudar este cenário que nós temos presenciado e que a nossa pesquisa vem mostrando. O papel do governo neste evento é assistente, convidado, tem um papel mais interventivo? Sim. Ou apenas para ouvir e anotar? Não, nós temos a vários níveis. Teremos pessoas que também vão ter a apresentação. Vamos ter alguém do nível central a fazer uma apresentação e vai fazer parte de um painel. Central do governo. Exato, vai fazer parte de um painel. Então, o painel, a princípio, é discutir aquele tópico essencial e esperamos que, para além dessas discussões, também tenhamos como fazer ou dar segmento ao nível mais direto de intervenção. Ou seja, no final do dia, a ideia é que o governo implemente ou de tudo faça para que este sentimento que existe de ausência, por exemplo, do Estado em algumas regiões do país, esta falta de confiança, possa ser corrigida. Bom, nós esperamos, na verdade, todos nós queremos que o cenário mude, que estes indicadores que hoje estão com percentagens negativas possam, daqui a 2 anos, apresentar um cenário melhor. Nós vamos criar esse espaço, estamos a criar esse espaço de debate, de troca de experiências e esperamos sim que depois possamos ter coisas concretas por parte do governo. Falamos do governo, falamos muitas vezes da questão da implementação, o impacto das políticas públicas do próprio governo na sociedade. Quando o cidadão tem esta percepção de que o governo não está presente, o cidadão não tem confiança nos serviços que o governo, a vários níveis, oferece, é sinal de que as políticas públicas não estão sendo implementadas como era de esperar. Acho que o principal problema tem a ver com o contexto. Nós temos vários contextos dentro de um só Moçambique. Então, muitas das vezes, as nossas políticas públicas elas não olham para esta diferenciação nos contextos em que nós temos. Então, se calhar seja uma oportunidade de ver que no desenho das políticas públicas temos também que ter em conta o contexto em que nós queremos implementar estas mesmas políticas. E também olhamos para o campo da participação cívica do cidadão. Estou na presença de uma cientista política que estuda as dinâmicas sociais e políticas dos moçambicanos. Podemos refletir também um pouco sobre isto. Como é que olha para aquilo que tem estado a ser a participação cívica e política nestas regiões do país? Há muito interesse por parte dos jovens, sobretudo, em se envolver em ações cívicas, na própria política? Bom, no geral, existe sim um nível de engajamento e participação, mas que ainda não é aquilo que deveria ser. Ou seja, as pessoas estão um pouco, cada um no seu espaço, estão mais preocupadas no seu dia a dia, como é que vão sobreviver, como é que vão ter acesso aos serviços, como bem disse, como é que vão ter acesso à alimentação, etc, etc. Então, que esses espaços de participação muitas das vezes é visto como perca de tempo, porque não traz resultados palpáveis para estas comunidades. Aparentemente não traz. Sim, aparentemente não traz resultados palpáveis para esta comunidade. Mas em conversas mais direcionadas, grupos focais, entrevistas, percebe-se que existe sim um grande interesse, sobretudo na camada jovem, em participar, em contribuir para o país, mas que às vezes encontra algumas limitações nesse processo. Sim. E já agora falamos um pouco de política, participação. O diálogo nacional inclusive está aí, entrar numa outra fase. Agora é a fase de audição. Vocês, como cientistas políticos, o que é que têm a dizer a respeito desta empreitada que o país está
a levar a cabo, tendo como fim último tornar o país mais uno, as instituições mais democráticas, um país mais Estado? Bom, matéria sobre o diálogo nacional inclusivo, sinceramente não tenho estado muito atenta. Nós, por acaso, no questionário não temos especificamente perguntas sobre isso, mas temos amanhã um painel. Teria sido interessante. Sim, sim. Temos amanhã um painel e a mesa redonda vão ser focados bom, primeiro na questão ligada ao diálogo nacional inclusivo, e depois a mesa redonda vai ser sobre unidade nacional, coesão social e unidade nacional. Vem tudo a calhar? Sim. Se calhar a questão seria esta aqui, se calhar tenha faltado nestes vossos questionários esta componente, para perceber também, porque fala-se muito de diálogo nacional inclusivo, sim, mas no final do dia percebe-se que talvez não esteja a ser inclusivo como tal. Ouvimos organizações, mas essas organizações muitas das vezes nem são representativas de todas as camadas sociais do país. É um desafio. Acho que amanhã o debate vai ser muito interessante, pelo menos no painel e depois na mesa redonda, porque, como eu disse, vamos trazer diferentes atores, vai ser diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, a partir do lugar em que cada um dos nossos intervenientes vai estar. Creio que vai ser muito interessante debater sobre não só o diálogo nacional inclusivo, mas também sobre coesão social e unidade nacional. E falando já, estamos mesmo a caminhar já para o final aqui deste especial informação, um convite que queira fazer, uma mensagem a deixar para a participação. Esta participação é aberta, quem pode participar deste evento, como é que se chega lá? Sim. Bom, este evento especificamente é fechado, mas o IES tem uma série de relatórios, inclusive saiu um na semana passada sobre o distrito de Metarica, que foi um dos locais em que nós fomos. Este está em Niassa. Então, convido a todos a verem a página do IES, consultarem os nossos produtos e ver o vídeo resumo que nós vamos depois colocar sobre a Conferência de Coesão Social. O evento inicia a que horas e vai até que horas? O evento está previsto para iniciar às 8h30 e vai até às 17h. Okay. Em termos de painéis, quantos painéis vamos ter? Nós vamos ter 2 painéis e uma mesa redonda. Então, o primeiro painel é sobre coesão social e políticas de inclusão. O segundo painel é sobre coesão social no contexto do diálogo nacional inclusivo, e a mesa redonda vai ser sobre coesão social e unidade nacional. Vem a calhar sim. nesta era das comemorações dos 51 anos da independência nacional. Sim. Muitíssimo obrigado, Sandrângela Fortes, pesquisadora do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, o IES. Ela esteve, a parte de outros colegas, à frente de um trabalho no terreno, estudo feito, uma pesquisa sobre a coesão social no norte de Moçambique. Os resultados desta pesquisa serão apresentados esta terça-feira, 30 de junho, na capital moçambicana, uma conferência, a 4ª conferência de coesão social no norte de Moçambique, reflexões para políticas de inclusão. Agradecer mais uma vez, assiste o telespectador pela audiência. Voltamos a ver-nos seguramente numa próxima ocasião. Boa noite, até lá.